Vamos ver o nestorianismo. O nestorianismo, outro homem, era um homem de Deus, ninguém tem dúvida disso, né? Surgiam essas discussões nos concílios, surgiam discussões teológicas profundas, né? Nestório era considerado um teólogo aprofundado, de muitas raízes, então, até mais que Apolinário, e ele desenvolveu uma teoria em que, eu vou mencionar aqui, depois eu vou acompanhar os slides, por que ela é diretamente contra a união hipostática? Porque para Nestório, Jesus tinha realmente duas naturezas, mas eram extremamente separadas. É como se a natureza humana pudesse ter um desejo diferente da sua natureza divina. Então era como se duas pessoas estivessem caminhando separadamente. Na doutrina de Nestório, seria mais ou menos como acontece conosco hoje. Eu digo, o Espírito Santo está em mim, mas o Espírito Santo não está em mim do mesmo modo como o Logos se encarnou. É diferente. O Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo ele pode se afastar de mim. O pecado afasta o Espírito Santo de mim. Com Cristo, não. Era uma pessoa, era uma única pessoa que tinha, na verdade, uma união de uma natureza divina e uma natureza carnal. O Nestório vem e tenta separar isso. Ele foi bispo, ele foi patriarca de Constantinopla, que é onde hoje está a cidade de Istambul, na Turquia. Viveu também no mesmo século ali do Apolinário. E ele foi o fundador dessa doutrina. Ele sustentava que cada uma das naturezas tinha sua própria personalidade, admitindo-se entre ambas uma união acidental de pertencimento mútuo. Havia como se elas tivessem um relacionamento, essas duas naturezas, mas não substancial e pessoal, como a palavra de Deus nos apresenta, né? Uma coisa só. Jesus era ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Então, por isso que a heresia de Nestório era contra essa união hipostática de Cristo. Assim, quando a gente se refere a nestorianismo, a gente está fazendo alusão a essa doutrina de que existem duas hipóstases, ou seja, duas pessoas distintas no Cristo encarnado, uma divina e uma outra humana, só que atuando separadamente, com ideias, com vontades diferentes. O ensinamento de todas as igrejas que aceitaram o concílio de Éfeso é que no Cristo encarnado há uma única hipóstase, né? Uma única pessoa. Deus e homem ao mesmo tempo se juntam. É uma simbiose. É um corpo só, onde você tem duas naturezas, onde você tem o divino e o humano vivendo ali conjuntamente. Nestório, por um outro lado, veja que interessante isso. Nessa época, já se mencionava a questão de Maria, mãe de Deus. Não era uma ênfase ainda muito... Isso, inclusive, gerou uma cisão depois entre Roma e os ortodoxos. Você, quando vê uma igreja ortodoxa, você não pode chamar de católico, eles não aceitam. Isso começou lá no século IV. Nestório era crítico dessa ideia, porque como ele separava bem essa questão da pessoa divina e humana, ele também dizia o seguinte, se está encarnado o Filho, Maria não pode ser mãe de Deus. Deus, o Pai, não se encarna. Deus, o Pai, não tem mãe. E aí ele criou uma expressão que Maria, quando muito, poderia ser chamada de portadora do Cristo. Olha que interessante. E nós hoje, nós que somos cristãos ortodoxos, nós acreditamos, não ortodoxos da igreja ortodoxa, ortodoxos pela doutrina ortodoxa, né? Pela ortodoxia, pelo ensinamento médio, correto da doutrina. Nós acreditamos que Maria era portadora do Cristo, obviamente, e isso está de acordo com o texto. E não concordamos com a expressão também Maria, mãe de Deus. Finalmente, o concílio de Calcedônia, que veio aí no século V, né, ou seja, quase 100 anos depois, ele condenou os dois movimentos, tanto o apolinarismo quanto o nestorianismo, considerou-os como heréticos, e manteve a crença na unidade da pessoa, como também na dualidade das duas naturezas. Então Jesus era divino e humano ao mesmo tempo, mas uma única pessoa, né? O Verbo se encarnou e ali tinha um ser humano como eu e você, só que era o Verbo em pessoa.